Olá, tudo bem? Meu nome é Miriam Olívia e este é o canal do KB Advocacia. Neste canal nós falamos sobre empresa, patrimônio e pessoas. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que muitas vezes pega o calcanhar de algumas empreendedoras. Já existe uma marca registrada com o mesmo nome que a minha. O que eu posso fazer? Vejam, esse é um tema que volta e meia chega aqui no escritório. Volta e meia aparece uma empresária que chega com a seguinte situação: doutora, eu tenho uma marca, tá? Eu tenho uma empresa consolidada, faz anos que está no mercado, minhas clientes me reconhecem pela minha empresa, mas eu descobri que tem outra marca registrada. Para tudo, é a primeira coisa que eu falo para as minhas clientes. Para tudo, eu preciso analisar isso. Muitas delas acabam descobrindo isso sozinhas, mas em algumas situações elas acabam descobrindo quando tem uma notificação. Então essa outra pessoa que tem essa marca notifica dizendo que você tem que tirar todos os elementos da sua marca que estão disponíveis na internet, jogar fora todos os panfletos, sacolas, tirar todas as redes sociais, tudo que envolva aquele nome que eventualmente já está registrado, tá? Quando vem uma situação dessa, o que precisa ser analisado? Primeiro, eu preciso analisar se efetivamente existe uma marca registrada com o mesmo nome que a sua. Já chegou casos em que a cliente chegou, inclusive, com um relatório, imprimiu uma página do NPI e falou assim: olha, existe uma marca registrada. Mas, na verdade, aquela marca estava registrada em outra classe. Por quê? Como é que funciona aqui? Vou explicar para vocês no INPI. O INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e ele é responsável pelo registro de marca aqui no Brasil. Tá? Quando a gente faz registro de marca, a gente faz aqui no Brasil. É possível fazer, uma observação, o registro de marca estendendo para outros países por meio do Protocolo de Madrid. Mas isso é tema de outro vídeo, tá? O registro de marca está regulamentado pela Lei 9.279 de 96 e também várias particularidades estão descritas no Manual de Marcas do INPI. Quando chega uma situação dessa aqui no escritório, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou fazer uma análise de disponibilidade e legalidade do seu nome. Da marca que você está com medo de perder porque você recebeu essa notificação ou visualizou esse concorrente, tá? Como que funciona essa análise? Primeira coisa que eu vou fazer é verificar em qual classe a sua marca se encaixa com relação ao seu negócio. Então eu vou fazer uma entrevista com a empresária, que a gente faz aqui, perguntando o que ela vende de produto e serviço. O que ela vende hoje, o que ela pretende vender, qual que é a estruturação de negócio que ela está construindo e já possui consolidado. Pegando essas informações, eu vou fazer uma análise em qual classe se encaixa. O que é a classe? É a classificação internacional de produtos e serviços de NICE, tá? Uma classificação adotada por diversos países que separa produtos e serviços em 45 classes. De 1 a 34 são os produtos, de 35 a 45 são os serviços. Então, sabe aquela classificação nacional de atividade econômica? Mais ou menos isso, só que diferente. É um pouco mais específico dentro do INPI. Cada classe vai ter um rol de atividades que se enquadram nela. Então, eu vou pegar aquilo que a empresária me descreveu e vou dizer para ela em qual classe que se encaixa. Vários negócios acabam se encaixando em duas classes. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma empresária que quer oferecer o serviço de arquitetura, mas também quer dar cursos de como aperfeiçoar o seu local, como fazer pequenas reformas, por exemplo. A gente vai colocar em duas classes, na classe de arquitetura e na classe de cursos, tá? Então, esse é o exemplo. Às vezes é uma ou duas classes, ou às vezes até mais, dependendo da amplitude do negócio. Então, eu vou avaliar em que classe que tá. Cheguei na resposta de qual classe que a sua marca se encaixa, daí sim eu vou verificar dentro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial quais outras marcas podem conflitar com a sua, que podem ser entendidas como marcas iguais ou marcas relativamente parecidas, tá? Então vejam, por exemplo, um nome, você não pode simplesmente traduzir e dizer que é uma marca diferente, certo? Como, por exemplo, eu gosto de dar o exemplo aqui de Perfect Plan e Plano Perfeito. Você não pode fazer isso porque é considerado a mesma marca. Ou você apenas trocar uma letra, certo? Trocar um Q por um K é a mesma coisa, certo? Quando eu fizer, então, essa análise de disponibilidade nas classes referentes ao seu negócio, daí eu consigo te dar uma resposta.
existe sim uma marca que já foi registrada anteriormente, tá? Ou não existe, certo? Ou existe um pedido em vigência. Na verdade, aquela pessoa que te notificou é outra classe. Então eu consigo dar uma resposta com relação a isso. Descobrimos que tem uma marca já registrada com o nome que você quer na classe em que seu negócio se encaixa. Existem algumas exceções, tá, em que a gente pode trabalhar, certo? A primeira delas, então, que eu já falei, é possível duas marcas iguais coexistirem no registro de marca, ter o registro de marca se elas estiverem em classes diferentes. Essa é a regra geral. Mas é possível duas marcas iguais serem registradas na mesma classe se elas fizerem produtos diferentes. Porque, como eu disse para vocês, as classes do NPI têm um rol gigantesco e muitas vezes esse rol não se compatibiliza. Tem muito exemplo, certo? Então, por exemplo, uma empresária que vende semijoias seria enquadrado na classe 14, mas uma empresária que vende mola para relógio também é na classe 14. Mas a gente pode concordar que são dois negócios diferentes, não tem como confundir. O consumidor, ele é muito específico o que vai comprar. Uma semijoia, o que vai comprar uma mola de um relógio, certo? Dentro do mecanismo do relógio. São coisas completamente diferentes. Então é possível ter essa coexistência. Agora, existe uma última exceção que eu gosto de tratar com vocês, que é o caso de existir uma mesma marca com o mesmo nome, registrada na mesma classe e que exerce a mesma atividade. Esses casos são raríssimos, porque para que possa ocorrer isso, um elemento essencial precisa ter. O consumidor não pode se confundir na hora de fazer essa contratação. Então, o consumidor que vai procurar essa marca, ele não pode se confundir com a outra, que é exatamente igual. Existe um caso que eu cito sempre, que é o caso de precedente da Juventus. A Juventus, o time italiano, e a Juventus, o time de São Paulo, Brasil. São duas marcas com o mesmo nome, que são registradas na mesma classe e que fazem a mesma coisa, que é um time de futebol, certo? O NPI, depois de muitos recursos, ele entendeu que é possível a convivência dessas duas marcas porque o consumidor não se confunde. O consumidor sabe qual é o time que ele torce e qual é o time que ele vai consumir produtos e serviços. Então, quando chega essa notificação ou essa notícia para a empresária, eu preciso verificar todo esse caminho para dar um parecer para ela. Mas existe um último caso. O artigo 129 da nossa Lei de Propriedade Industrial, parágrafo 1º, que ele fala assim: quando você vai fazer um pedido de registro e você verifica que já tem uma marca registrada, tá? Já tem um pedido de registro, mas que você já exerce essa atividade por mais de 6 meses antes desse registro, tá? E por boa fé você não fez o registro, é possível então contestar esse registro que foi aprovado. Por quê? Porque daí esse processo, você vai precisar de uma assessoria jurídica, você vai precisar provar que de boa fé você já exercia anteriormente essa atividade. Então você já era conhecido por essa marca, os consumidores já te procuravam por essa marca. Faz anos que você exerce essa atividade, você só não fez o registro, tá? Mas esse é um caso de muita exceção, quase tão raro quanto o caso da Juventus, tá? Mas é um caso que a gente pode trabalhar aqui no escritório, tá? A gente, inclusive, já trabalhou em alguns casos. Todas essas alegações, esses argumentos que eu coloquei para vocês, são feitos em regra dentro de um pedido de registro ou numa oposição a um pedido que já tem de terceiro, tá? Tudo isso a gente precisa fazer dentro de uma assessoria jurídica especializada, que vai analisar como proteger a sua marca e quais são os passos, seja de defesa, e protocolando o pedido de registro, seja de ataque, apresentando uma oposição. E isso aqui no escritório a gente faz de forma tranquila, faz parte dos nossos serviços aqui no Knopf Bertoncini Sociedade de Advogados, porque a gente sempre preza para a proteção e a prosperidade dos negócios das empresárias, dos empreendedores que vêm aqui na nossa porta solicitar os nossos serviços. Então é isso. Se você receber uma notificação, se você está com medo de uma marca muito parecida, o que você precisa é de uma assessoria jurídica especializada para avaliar como que o seu caso vai ser enquadrado e quais são os próximos passos. Eu agradeço muito você
que acompanhou esse vídeo até o final. Dúvidas, sugestões, vocês podem colocar aqui nos comentários ou nas nossas redes sociais. Ativem o sininho para saber mais sobre o Giz de Marca e muito obrigada. Até mais!